Isabela Santoro ajeitou o uniforme branco pela 10ª vez naquela manhã, observando seu reflexo no espelho embaçado do banheiro do hospital. Aos 24 anos, carregava nos ombros o peso de uma família inteira. Suas mãos, calejadas pelo trabalho, tremiam ligeiramente enquanto dobrava mais uma vez o currículo que levaria para a entrevista. 3 empregos de meio período mal conseguiam cobrir os custos do tratamento de quimioterapia de sua mãe, Maria. E ainda sobrava pouco para as mensalidades da faculdade de engenharia do seu irmão mais novo, Gabriel. "Minha filha, você não precisa fazer isso", murmurou Maria da cama do hospital, seus olhos ainda brilhantes, apesar da palidez que o câncer havia trazido. "Trabalhar como babá numa casa de rico? Você merece mais que isso." Isabela segurou a mão frágil da mãe, forçando um sorriso. "Mãe, é um emprego honesto, e a senhora Mendes da agência disse que paga muito bem. Poderei cuidar da senhora e ainda ajudar o Gabriel." Não mencionou o quanto sua última patroa a havia humilhado, demitindo-a na frente dos convidados apenas por ter quebrado acidentalmente uma taça de cristal. Do outro lado da cidade, Leonardo Costa terminava mais uma reunião virtual em seu escritório no último andar do edifício Costa Tech. Aos 36 anos, comandava um império tecnológico avaliado em bilhões, mas nenhuma quantia de dinheiro conseguia preencher o vazio que Helena havia deixado ao morrer num acidente de carro há 2 anos. Sua mesa estava repleta de currículos de babás. A 15ª havia pedido demissão na semana anterior, alegando que seu filho Lucas era impossível de lidar. "Senhor Costa", a voz de sua secretária ecoou pelo interfone. "A candidata das 3 horas está aqui." Leonardo sequer levantou os olhos dos documentos. "Mande entrar. E Carla, se essa também não conseguir lidar com o Lucas, cancele o resto das entrevistas. Eu mesmo cuidarei dele." Quando Isabela entrou no escritório panorâmico, o contraste era gritante. Seus sapatos simples faziam ruído contra o mármore italiano, e ela se sentia minúscula diante das janelas que mostravam toda São Paulo a seus pés. Leonardo finalmente ergueu o olhar e, por um momento, ficou desconcertado. Não pela beleza singela de Isabela, mas pela determinação que irradiava de seus olhos castanhos, tão diferente do desespero calculado das outras candidatas. "Senhorita Santoro", disse ele voltando ao tom profissional, "vou ser direto. Meu filho perdeu a mãe há 2 anos e, desde então, rejeita qualquer figura materna. 15 babás já desistiram dele. Por que você seria diferente?" Isabela respirou fundo. "Porque eu entendo a dor de perder alguém importante, Senhor Costa. Meu pai morreu quando eu tinha 16 anos. E sei como é difícil aceitar que outra pessoa tente ocupar aquele lugar. Eu não quero substituir a mãe do Lucas. Quero apenas cuidar dele até que ele esteja pronto para se abrir novamente." Pela primeira vez em meses, Leonardo se viu prestando atenção de verdade numa entrevista. Havia algo na sinceridade daquela jovem que o intrigava, uma autenticidade que contrastava com a superficialidade de seu mundo. "O trabalho é em período integral, moradia na propriedade, são regras rígidas, nada de visitas pessoais, discrição absoluta sobre nossa vida privada e..." Ele hesitou. "Eu espero que você mantenha uma distância profissional. Este não é um lar, é apenas uma casa onde um menino precisa ser cuidado." Naquele momento, a porta do escritório se abriu bruscamente. Um menino de 6 anos com cabelos escuros idênticos aos do pai entrou correndo, perseguido por uma mulher ofegante em uniforme de empregada. "Lucas!" gritou a mulher. "Volte aqui! Você não pode entrar no escritório do seu pai assim!" O menino parou ao ver Isabela, seus olhos grandes e tristes a observando com uma mistura de curiosidade e desconfiança. Por alguns segundos, o silêncio dominou o ambiente. Isabela se abaixou lentamente, ficando na altura dos olhos do garoto. "Oi, Lucas. Eu sou a Isabela. Ouvi dizer que você é muito esperto."
Lucas não respondeu, mas também não saiu correndo como fazia com todas as outras. Algo naquela mulher simples, que o tratava como gente grande, sem forçar intimidade, despertou uma fagulha de interesse que ele havia enterrado há muito tempo. Leonardo observou a cena, surpreso. Seu filho havia ficado mais de 30 segundos na presença de uma babá em potencial, sem fazer uma birra ou se esconder. "Você está contratada", disse ele abruptamente, surpreendendo a si mesmo. "Pode começar amanhã." A mansão dos Costa era ainda mais imponente do que Isabela havia imaginado. Portões de ferro forjado se abriam para um jardim meticulosamente cuidado, onde cada arbusto parecia ter sido posicionado por um arquiteto. A casa em si era um palácio moderno de vidro e mármore, com 3 andares e uma piscina que refletia as luzes da cidade ao entardecer. Isabela segurou firme sua única mala, sentindo-se como uma intrusa naquele mundo de luxo absoluto. Dona Carmen, a governanta, a recebeu com um olhar avaliativo que não escondia o desdém. "Sua suíte fica no 2º andar, ala dos funcionários. O Sr. Costa deixou instruções claras. Você deve manter Lucas ocupado, educado e longe dos ambientes sociais quando houver visitas. Ele janta às 7, dorme às 9 e você não deve perturbá-lo com brincadeiras barulhentas." Nos primeiros dias, Isabela descobriu que cuidar de Lucas era como tentar alcançar um fantasma. O menino vagava pela casa como uma sombra, falando apenas o essencial, recusando-se a brincar ou mesmo a sorrir. Suas refeições eram silenciosas, seus passeios pelo jardim, solitários. À noite, Isabela o ouvia chorar baixinho no quarto, mas quando tentava consolá-lo, ele fingia dormir. Leonardo, por sua vez, era uma presença distante e perturbadora. Saía cedo para o escritório e voltava tarde, cumprimentando Isabela com um aceno frio antes de se trancar no escritório. Mas às vezes ela o flagrava observando-a pela janela enquanto tentava engajar Lucas numa brincadeira no jardim ou parado na soleira da porta quando ela lia histórias para o menino na biblioteca. Havia algo em seus olhos escuros que a fazia corar, uma intensidade que ela não conseguia decifrar. A primeira rachadura na armadura de Lucas aconteceu numa tarde de chuva. Isabela o encontrou na sala de brinquedos, sentado no chão, cercado por carrinhos e bonecos intocados. Em vez de insistir para que brincasse, ela simplesmente se sentou ao lado dele e começou a contar histórias sobre um menino corajoso que protegia um reino encantado. Não eram histórias dos livros, eram inventadas na hora, cheias de aventura e magia. "O menino da história tinha um pai?" perguntou Lucas de repente, sua primeira pergunta espontânea em 2 semanas. "Tinha sim", respondeu Isabela gentilmente. "Um pai que o amava muito, mas que às vezes ficava tão triste que esquecia como demonstrar esse amor." Lucas a fitou com olhos grandes e perguntou baixinho: "E a mãe dele?" "A mãe dele virou uma estrela no céu. Ela não podia mais estar com ele, mas sempre cuidava dele de longe, mandando luz e amor através do vento." Naquela noite, pela primeira vez, Lucas não chorou. A mudança gradual no menino não passou despercebida por Leonardo. Ele começou a chegar mais cedo em casa, encontrando desculpas para passar pela biblioteca onde Isabela ajudava Lucas com a lição de casa, ou pelo jardim onde eles plantavam mudas de girassol. Observava fascinado como ela conseguia arrancar risos genuínos de seu filho, como suas brincadeiras simples enchiam a casa de uma vida que ele havia esquecido que existia. Numa sexta-feira, Leonardo chegou em casa e encontrou a sala de estar transformada. Isabela havia feito um acampamento improvisado com lençóis e almofadas, onde ela e Lucas estavam assistindo a um filme de aventura, dividindo pipoca caseira. A cena era tão doméstica, tão calorosa, que algo se contorceu no peito de Leonardo. "Papai!" Lucas correu até ele pela primeira vez em meses, sorrindo. "A Isa fez um cinema em casa. Quer assistir com a gente?"
Leonardo olhou para Isabela, que havia se levantado rapidamente, alisando um vestido simples e parecendo subitamente constrangida por ter sido pega numa situação tão informal. Desculpe, Sr. Costa. Eu não sabia que o senhor chegaria tão cedo. Vou arrumar tudo agora mesmo. Não precisa, disse ele, sua voz mais rouca que pretendia. Vocês podem continuar. Mas a intimidade do momento havia se quebrado. Isabela recolheu rapidamente as almofadas enquanto Lucas protestava, e Leonardo se retirou para o escritório, perturbado pela sensação de calor que a cena havia despertado nele. A situação se complicou na semana seguinte, quando Helena Costa, mãe de Leonardo, fez uma visita surpresa. Uma mulher elegante e fria, ela examinou Isabela dos pés à cabeça como quem avalia um objeto duvidoso. Então, você é a nova babá, disse ela, seu tom deixando claro o que pensava sobre a escolha do filho. Muito jovem, não acha? E inadequadamente próxima da família, pelo que observei. Vovó! Lucas correu para abraçar a mulher, mas ela o afastou gentilmente. Criança suja do jardim, não abraça a vovó, querido. Vá se lavar primeiro. Isabela sentiu a raiva subir pela garganta ao ver a expressão ferida no rosto de Lucas, mas baixou os olhos e mordeu a língua. Ela era apenas a babá. Não tinha direito de opinar sobre a educação do menino. Naquela noite, Leonardo a encontrou na cozinha preparando o lanche noturno de Lucas. Eles ficaram alguns minutos em silêncio constrangedor, até que ele falou: "Minha mãe pode ser rígida. Não leve para o pessoal." "Claro, Sr. Costa", murmurou Isabela sem levantar os olhos. "Leonardo", disse ele de repente, "quando não há ninguém por perto, você pode me chamar de Leonardo." Isabela o encarou, surpresa pela gentileza inesperada. Por um momento, seus olhares se encontraram e ela sentiu uma corrente elétrica percorrer seu corpo. Era perigoso, muito perigoso, o jeito como ele a fazia se sentir especial com um simples gesto de consideração. "Boa noite, Leonardo", sussurrou ela, testando o nome nos lábios. Ele sorriu. O primeiro sorriso verdadeiro que ela via dele, e de repente a cozinha pareceu pequena demais para os dois. O momento foi interrompido pela voz estridente de Helena Costa vinda da sala. "Leonardo, preciso falar com você sobre essa situação. A babá está se tornando influente demais sobre Lucas e, francamente, para uma mulher na posição dela, está se comportando de forma muito familiar." O sorriso de Leonardo desapareceu instantaneamente e Isabela sentiu seu coração afundar. A realidade havia voltado a bater à porta. A tempestade que atingiu São Paulo naquela quinta-feira de março trouxe consigo mais do que apenas chuva torrencial. Por volta das 10 da noite, um apagão deixou a mansão dos Costa em completa escuridão, e foi então que Isabela descobriu o primeiro segredo de Lucas. Ele tinha pavor do escuro. Os gritos aterrorizados do menino ecoaram pelos corredores, e Isabela correu para seu quarto, encontrando-o encolhido debaixo das cobertas, tremendo descontroladamente. Suas tentativas de acalmá-lo foram inúteis. Lucas estava completamente tomado pelo pânico, murmurando palavras entrecortadas sobre o acidente e mamãe no escuro. Foi Leonardo quem apareceu na porta, ainda vestindo o terno do escritório, o rosto tenso de preocupação. Sem hesitar, ele se ajoelhou ao lado da cama e puxou o filho para os braços. "Está tudo bem, campeão. Papai está aqui", murmurou ele, sua voz carregada de uma ternura que Isabela nunca havia testemunhado antes. "Ela estava no escuro, papai", soluçou Lucas. "A mamãe ficou sozinha no escuro quando o carro capotou. Ela tinha medo do escuro igual a mim." Leonardo fechou os olhos com força e Isabela viu uma lágrima solitária escorrer por seu rosto. Instintivamente, ela se aproximou e colocou a mão no ombro de Leonardo, oferecendo o conforto silencioso que ele claramente precisava tanto quanto o filho. "Vou buscar algumas velas",
sussurrou ela. Quando voltou com as velas aromáticas e lanternas, encontrou pai e filho ainda abraçados. Leonardo levantou os olhos para ela e naquele momento não havia barreiras sociais ou hierarquias. Apenas dois adultos preocupados com uma criança traumatizada. Ele presenciou o acidente, explicou Leonardo baixinho, enquanto Lucas finalmente adormecia entre eles. Estavam voltando da escola quando um caminhão avançou o sinal. Helena, ela morreu na hora, mas Lucas ficou preso nas ferragens por 3 horas, no escuro, ouvindo os socorristas tentarem tirá-la de lá. Isabela sentiu o coração se estilhaçar. Eu não sabia. Sinto muito. Ninguém sabe. Nem minha mãe conhece os detalhes. Lucas nunca falou sobre isso com ninguém até hoje. Leonardo a encarou com intensidade. Por que ele confia em você? Talvez porque eu também sei como é perder alguém no escuro, respondeu ela suavemente. Leonardo franziu a testa, esperando uma explicação, mas Isabela se levantou para arrumar as cobertas de Lucas, evitando seu olhar. Alguns segredos eram pesados demais para serem compartilhados numa noite de tempestade. Eles ficaram no quarto de Lucas até de madrugada, revezando-se para vigiá-lo, conversando em sussurros sobre assuntos triviais que gradualmente se tornaram mais profundos. Leonardo falou sobre a pressão de administrar a empresa sozinho, sobre como às vezes se sentia um estranho na própria vida. Isabela contou sobre seus sonhos interrompidos de ser professora, sobre como amava literatura, mas nunca teve oportunidade de estudar. Por que não voltou a estudar? Perguntou ele. Sonhos são luxos que pessoas como eu não podem se dar ao luxo de ter, respondeu ela com um sorriso triste. Quando a energia voltou ao amanhecer, algo fundamental havia mudado entre eles. Nos dias seguintes, Leonardo começou a procurar desculpas para estar em casa mais cedo. Aparecia na cozinha quando Isabela preparava o jantar, oferecendo ajuda desajeitada que a fazia rir. Juntava-se a eles no jardim, observando fascinado como ela ensinava Lucas sobre as plantas e os insetos. Uma tarde, ele a encontrou na biblioteca, lendo para Lucas um livro sobre astronomia. Sua voz suave dava vida às constelações, e Leonardo se viu hipnotizado não apenas pela história, mas pela paixão genuína em seus olhos quando falava sobre as estrelas. Você gosta de astronomia? Perguntou ele depois que Lucas saiu para brincar. Eu queria ser professora de ciências, confessou ela, fechando o livro com cuidado. Sonhava em ter um planetário na sala de aula, mostrar para as crianças que existe um universo inteiro além dos seus problemas. Por que não pode ser ainda? Isabela riu, mas não havia alegria no som. Senhor Costa, Leonardo, pessoas como eu não têm segunda chance. Nós temos que escolher entre sonhos e sobrevivência. Foi então que Leonardo tomou uma decisão impulsiva que mudaria tudo. E se eu dissesse que você pode ter os dois? Antes que ela pudesse perguntar o que ele queria dizer, Lucas voltou correndo, interrompendo o momento. Mas o olhar intenso que Leonardo lhe dirigiu prometia uma conversa que ela não sabia se estava pronta para ter. A situação se complicou quando, alguns dias depois, Isabela recebeu uma ligação urgente do hospital. Sua mãe havia sofrido uma complicação e precisaria de uma cirurgia cara que o convênio não cobria integralmente. Ela desligou o telefone com as mãos tremendo, calculando mentalmente quantos meses de salário seriam necessários. Leonardo, que passava pela cozinha naquele momento, notou seu desespero imediatamente. Aconteceu alguma coisa? Isabela tentou sorrir e negar, mas as lágrimas que lutava para conter a traíram. Antes que pudesse se controlar, estava contando tudo. Sobre a doença da mãe, sobre os custos do tratamento, sobre como se sentia uma egoísta por estar ali, cuidando do filho dele, enquanto sua própria mãe sofria. Quanto você precisa? Perguntou Leonardo sem hesitar. Não! Isabela recuou, horrorizada. Eu não posso aceitar dinheiro seu. Não é por isso que eu estou aqui. Eu sei que não é por isso, disse ele, aproximando-se devagar.
É exatamente por isso que quero ajudar. Eles ficaram parados um de frente para o outro na cozinha silenciosa. A tensão entre eles quase palpável. Leonardo levantou a mão como se fosse tocar seu rosto, mas parou no meio do caminho, lembrando-se das regras que ele mesmo havia estabelecido. Isabela, murmurou ele, sua voz rouca de emoção contida. Papai, Isa. A voz de Lucas quebrou o feitiço. Venham ver. Tem um arco-íris gigante no jardim. Eles se afastaram rapidamente, mas o momento havia deixado algo no ar. Uma promessa não dita, um desejo confessado através de olhares. Isabela sabia que estava pisando em terreno perigoso, mas pela primeira vez na vida não queria recuar. Naquela noite, depois que Lucas adormeceu, ela encontrou um envelope embaixo da porta do seu quarto. Dentro, havia um cheque com o valor exato que ela precisava para a cirurgia da mãe. E um bilhete simples. Para que você possa continuar fazendo milagres aqui. Não é um favor, é um investimento no futuro do meu filho. L. Isabela segurou o papel contra o peito, sabendo que aceitar aquele dinheiro mudaria tudo entre eles. Mas olhando pela janela para o quarto de Lucas, onde uma luz suave permanecia acesa desde a noite da tempestade, ela soube que não tinha escolha. Algumas pontes, uma vez atravessadas, não permitiam volta. O evento beneficente da Fundação Costa acontecia todo ano no salão principal do hotel mais luxuoso de São Paulo, reunindo a elite empresarial da cidade para uma causa nobre: o financiamento de escolas em comunidades carentes. Leonardo sempre comparecia por obrigação, circulando entre os convidados com o sorriso profissional que aperfeiçoara ao longo dos anos. Este ano, porém, algo estava diferente. Lucas havia adoecido na véspera com uma febre alta e Leonardo estava dividido entre a responsabilidade social e a preocupação paternal. Foi Isabela quem insistiu que ele fosse, prometendo que cuidaria de tudo e o ligaria se houvesse qualquer emergência. É importante para sua empresa, disse ela, ajustando a gravata dele com uma intimidade que nenhum dos dois questionou mais. Lucas vai ficar bem, eu prometo. O toque de suas mãos no peito dele foi como uma centelha elétrica, e por um momento Leonardo ficou imóvel, absorvendo a proximidade dela, o perfume suave que usava, a preocupação genuína em seus olhos. Estava perigosamente próximo de fazer algo que violaria todas as regras que havia estabelecido quando seu telefone tocou. Era Carla, sua secretária, lembrando que o carro já estava esperando. No evento, Leonardo não conseguia se concentrar. A cada meia hora, ligava para casa, ouvindo a voz tranquilizadora de Isabela, relatando que Lucas estava melhor, que havia tomado a medicação e estava dormindo peacemente. Mas não era apenas preocupação paternal que o distraía. Era a crescente consciência de que Isabela havia se tornado muito mais do que apenas a babá de seu filho. Por volta das 11 da noite, enquanto fingia prestar atenção no discurso do prefeito, Leonardo sentiu seu telefone vibrar com uma ligação. Era Isabela, e sua voz estava alterada. Leonardo, você precisa vir para casa agora. O que aconteceu com o Lucas? Seu coração disparou. Não é o Lucas, tem homens aqui. Eles dizem que são da polícia, mas algo está errado. Eles querem revistar a casa e estão fazendo perguntas estranhas sobre você e a empresa. Leonardo sentiu o sangue gelar. Nos últimos meses, havia rumores de uma investigação sobre sonegação fiscal envolvendo algumas empresas de tecnologia. Ele sabia que sua contabilidade era limpa, mas também sabia como essas situações podiam ser manipuladas. Onde está o Lucas? No quarto dele, dormindo. Eu não deixei eles subirem. Isabela, escute com atenção, disse ele, já caminhando em direção à saída. Não deixe ninguém entrar no escritório ou no meu quarto. Diga que precisam de um mandado judicial e mantenha o Lucas longe de tudo isso. Leonardo, eu estou com medo. A vulnerabilidade na voz dela fez algo se contrair no peito de Leonardo.
Estou indo para casa agora. Você foi corajosa de me ligar. Vai ficar tudo bem. 20 minutos depois, Leonardo chegou à mansão para encontrar um cenário que o fez ver vermelho. 3 homens em ternos escuros estavam na sala de estar. Um deles claramente intimidando Isabela com perguntas agressivas sobre a natureza de sua relação com o patrão e se ela sabia de alguma movimentação suspeita de dinheiro. "Chega", disse Leonardo, sua voz cortando o ar como uma lâmina. "Quem são vocês e o que querem na minha casa?" O homem mais velho se levantou, exibindo uma carteira de identificação. "Detetive Moreira, Polícia Civil, estamos investigando uma denúncia anônima sobre movimentações financeiras suspeitas relacionadas à sua empresa, Sr. Costa. E isso dá a vocês o direito de intimidar minha funcionária?" "Sua funcionária." O detetive olhou para Isabela com um sorriso malicioso. "Interessante. A vizinha que fez a denúncia disse que viu situações comprometedoras. Uma babá jovem e bonita, um patrão rico e viúvo. Talvez a senhorita possa nos esclarecer sobre a natureza exata de seus serviços aqui." A insinuação era clara e repugnante. Leonardo viu Isabela empalidecer e sentiu uma raiva assassina subir por sua garganta. "Saiam da minha casa agora", disse ele, sua voz perigosamente baixa. "E se quiserem investigar alguma coisa sobre mim ou minha empresa, façam através dos meus advogados." "Claro, Sr. Costa, mas a investigação vai continuar e talvez seja interessante descobrir como uma babá consegue pagar cirurgias caras com o salário que ganha." Leonardo sentiu o mundo parar. Eles sabiam sobre o dinheiro que havia dado a Isabela. De alguma forma, alguém estava vigiando sua vida, documentando cada movimento, cada gesto de gentileza que pudesse ser distorcido. Depois que os policiais saíram, Leonardo encontrou Isabela na cozinha, tremendo e tentando preparar um chá com mãos que não paravam de tremer. "Eles sabem sobre o dinheiro", sussurrou ela sem olhá-lo. "Isabela, eu devia ter imaginado. Nada na minha vida acontece sem consequências." Ela finalmente o encarou e Leonardo viu lágrimas de raiva e humilhação em seus olhos. "Eles me fizeram parecer uma prostituta disfarçada de babá. Você sabe que não é isso." "Sei." Ela riu amargamente. "Então me explique por que isso parece tão verdade. Por que quando você chegou e me viu sendo humilhada, a primeira coisa que eu senti foi alívio de você estar aqui para me proteger? Por que sua opinião sobre mim importa mais do que deveria?" Leonardo se aproximou devagar, como se ela fosse um animal ferido que pudesse fugir a qualquer momento. "Porque você também sente", disse ele suavemente, "essa coisa entre nós que estamos fingindo que não existe." "Não podemos sentir isso, Leonardo. Olhe o que aconteceu só de eu aceitar sua ajuda. Imagine se soubessem da verdade." "Que verdade?" Isabela respirou fundo e quando falou, sua voz era apenas um sussurro. "Que eu me apaixonei por você. Que toda noite eu vou dormir pensando no jeito que você sorri quando brinca com o Lucas. Que quando você disse meu nome hoje no telefone, eu soube que faria qualquer coisa para proteger você e seu filho." O silêncio que se seguiu foi carregado de uma tensão quase insuportável. Leonardo deu mais um passo e agora estava tão perto que podia sentir o calor dela, ver as lágrimas que ela tentava conter. "Isabela", murmurou ele, levantando a mão para tocar seu rosto. "Papai!" A vozinha de Lucas na porta da cozinha os fez se afastar como se tivessem levado um choque. Eu ouvi vozes estranhas. Estava com medo. Leonardo se ajoelhou ao lado do filho, mas seus olhos permaneceram em Isabela. "Já passou, campeão. Eram apenas alguns homens que vieram falar comigo sobre trabalho." "A Isa está chorando?" Isabela se apressou em enxugar as lágrimas, forçando um sorriso. "Estou bem, meu amor. Só fiquei um pouquinho preocupada com você." Lucas correu para abraçá-la e Leonardo assistiu à cena com o coração apertado. Naquele momento, eles pareciam uma família de verdade.
E essa percepção era tão linda quanto aterrorizante. Depois de colocar Lucas de volta na cama, eles ficaram parados no corredor, a confissão de Isabela ainda ecoando entre eles. Leonardo sabia que deveria recuar, restabelecer as fronteiras, protegê-la das consequências de se envolver com ele. Mas quando ela sussurrou boa noite e começou a se afastar, ele não conseguiu deixá-la ir. Isabela. Ela parou, sem se virar. Eu também me apaixonei por você. As palavras ficaram suspensas no ar como uma sentença. Eles haviam cruzado uma linha da qual não haveria volta, e ambos sabiam que as consequências seriam devastadoras. Mas naquele momento, com a verdade finalmente dita, nenhum nem outro conseguiam se arrepender. Depois da confissão na madrugada, Leonardo e Isabela entraram num jogo perigoso de olhares furtivos e toques acidentais que duravam segundos a mais do que deveriam. A tensão na mansão era quase palpável, e até Lucas começou a notar que algo havia mudado entre seu pai e sua babá querida. "Papai, por que você fica olhando para a Isa daquele jeito?" perguntou o menino inocentemente durante o café da manhã, fazendo ambos os adultos corarem intensamente. A situação se tornou ainda mais delicada quando Helena Costa anunciou que passaria uma semana na mansão para supervisionar melhor o desenvolvimento de Lucas. Sua chegada trouxe consigo uma atmosfera gélida e um olhar investigativo que não deixava escapar nem o menor detalhe. "Leonardo, querido", disse ela no primeiro jantar, cortando elegantemente um pedaço de salmão. "Conversei com algumas amigas que estavam no evento beneficente. Elas comentaram que você saiu cedo e parecia agitado. Tudo bem?" "Apenas uma questão doméstica que precisava resolver", respondeu ele, evitando os olhos curiosos da mãe. "Doméstica?" Helena lançou um olhar significativo para Isabela, que servia silenciosamente a sobremesa. "Que interessante. E que tipo de questão doméstica seria tão urgente assim?" Isabela sentiu o peso do escrutínio, mas manteve-se profissional. No entanto, Helena havia notado a ligeira tremidão em suas mãos quando serviu o café. A pressão aumentou quando, 2 dias depois, apareceu na mansão uma mulher loira e elegante que Isabela jamais havia visto. Camila Ferreira era o tipo de mulher que pertencia ao mundo de Leonardo. Sofisticada, educada numa família tradicional, com conexões empresariais que datavam de gerações. Ela havia sido noiva de Leonardo antes de seu casamento com Helena, e agora, viúva também, parecia ter retornado com intenções claras. "Léo, querido", disse ela, abraçando-o de forma mais íntima do que o necessário. "Soube da sua situação difícil com a investigação. Meu pai conhece o delegado responsável. Talvez possamos resolver isso discretamente." Leonardo se afastou educadamente, mas Isabela notou como Camila se acomodou na sala como se fosse dona da casa, como Helena a recebia com aprovação óbvia, e como Lucas foi apresentado a ela como se fosse uma candidata natural à nova matriarca da família. "Isabela", chamou Helena mais tarde, quando a encontrou arrumando os brinquedos de Lucas no jardim. "Preciso falar com você." A mulher mais velha se aproximou com um andar calculado de uma predadora. "Tenho observado coisas preocupantes. A forma como meu filho olha para você, como você se comporta perto dele. Isso precisa parar." "Senhora Costa, eu não sei do que a senhora está falando", respondeu Isabela, tentando manter a voz firme. "Não me subestime, menina. Sei exatamente do que estou falando. E sei também sobre o dinheiro que ele lhe deu para a cirurgia de sua mãe." O sorriso de Helena era gélido. R$ 50.000 é uma quantia considerável para uma simples ajuda humanitária, não acha? Isabela sentiu o mundo girar. "Como a senhora sabe sobre isso?" "Eu sei de tudo o que acontece na vida do meu filho. E sei que uma investigação policial sobre movimentações financeiras suspeitas pode tomar rumos muito desagradáveis se certas informações chegarem aos ouvidos errados." A ameaça era clara.
Helena continuou, sua voz suave como seda envenenada. Camila é perfeita para Leonardo. Ela o ajudaria a superar essa fase difícil. Seria uma mãe adequada para Lucas e traria estabilidade para a família. Você, por outro lado, ela fez uma pausa dramática. É um problema que precisa ser resolvido. Naquela noite, Isabela mal conseguiu dormir. A ameaça de Helena ecoava em sua mente, misturada com a culpa de saber que sua presença estava causando problemas para Leonardo. Ela estava tão perdida em pensamentos que não ouviu a porta do seu quarto se abrir suavemente. Leonardo entrou silenciosamente, fechando a porta atrás de si. Isabela se sentou na cama, surpresa, puxando o roupão para se cobrir melhor. "O que você está fazendo aqui?" sussurrou ela, alarmada. "Não consigo mais fingir", disse ele, aproximando-se devagar. "Não consigo mais agir como se você fosse apenas a babá do meu filho, quando todo o meu corpo grita para te puxar nos meus braços. Leonardo, sua mãe, está dormindo, assim como Lucas e todos os funcionários." Ele se sentou na beirada da cama e Isabela podia ver o desejo e o tormento lutando em seus olhos. "Isabela, o que está acontecendo conosco está me deixando louco. Eu nunca me senti assim, nem mesmo com Helena." "Não diga isso", murmurou ela, mas não se afastou quando ele estendeu a mão para tocar seu rosto. "É a verdade. Você trouxe vida de volta para esta casa, para o meu filho, para mim. Não consigo imaginar como era viver antes de você chegar." A distância entre eles diminuiu até que seus lábios quase se tocaram. Isabela podia sentir a respiração dele, o calor do seu corpo, a intensidade do desejo que espelhava o seu próprio. "Se fizermos isso, não haverá volta", sussurrou ela. "Eu sei", respondeu ele, e finalmente a beijou. Foi um beijo desesperado, carregado de semanas de tensão reprimida, de amor confessado em segredo, de um desejo que já não podia mais ser negado. Quando se separaram, ambos estavam ofegantes. "Fica comigo esta noite", pediu ele contra seus lábios. Isabela fechou os olhos, sabendo que estava prestes a cometer o erro mais doce de sua vida. Sim, o que eles não sabiam era que, do lado de fora da porta, Helena Costa havia testemunhado tudo através da fresta que permanecera aberta. Um sorriso cruel curvou seus lábios, enquanto ela silenciosamente voltava para seu quarto, já planejando como usar aquela informação para destruir a pequena intrusa de uma vez por todas. Na manhã seguinte, o clima na mansão estava diferente. Leonardo parecia mais leve, mais presente, e Isabela irradiava uma felicidade discreta que tentava esconder atrás de sua eficiência profissional. Mas Helena observava tudo com olhos de águia, catalogando cada olhar trocado, cada sorriso compartilhado. Durante o almoço, ela deixou cair casualmente: "A propósito, Leonardo, Camila mencionou que gostaria de passar mais tempo aqui, conhecer melhor o Lucas. Que tal ela jantar conosco hoje à noite?" Leonardo hesitou, seus olhos encontrando brevemente os de Isabela. "Mãe, eu não acho que..." "Nonsense, querido. Camila é praticamente da família, e Lucas precisa de figuras femininas adequadas em sua vida." A palavra adequadas foi pronunciada com uma ênfase sutil, que fez Isabela baixar os olhos para o prato. A mensagem era clara: uma babá humilde jamais seria adequada, independentemente dos sentimentos envolvidos. Naquela tarde, enquanto Leonardo estava no escritório, Helena encontrou Isabela na lavanderia. "Espero que tenha aproveitado sua noite", disse ela com falsa cordialidade. "Porque será a última." Isabela se virou, pálida. "O que a senhora quer dizer?" "Quero dizer que tenho evidências suficientes para acabar com sua carreira e sua reputação. Um vídeo seu entrando no quarto do meu filho na madrugada seria muito esclarecedor para certas pessoas." O sangue de Isabela gelou. "A senhora nos filmou? Digamos que tomei precauções. E agora você tem duas opções: sair desta casa hoje mesmo
sem fazer escândalo, sem se despedir de Lucas e nunca mais voltar. Ou eu garanto que esse vídeo chegue às mãos dos investigadores que estão cuidando do caso do meu filho, além de ser enviado para alguns jornalistas que conheço. A senhora não pode fazer isso. Posso e vou, se necessário. Imagina as manchetes. Magnata da tecnologia investigado por corrupção mantém relacionamento íntimo com babá. O escândalo destruiria não apenas a reputação dele, mas toda a empresa. Milhares de empregos perdidos por causa de sua pequena aventura romântica. Isabela se apoiou na parede, sentindo-se tonta. E se eu contar para Leonardo o que a senhora está fazendo? Conte, mas lembre-se de que o amor dele por você não será suficiente para protegê-la da investigação federal, dos tabloides ou da destruição completa de sua família. Sua mãe doente aguentaria a pressão da mídia? Seu irmão conseguiria continuar os estudos com o escândalo? Helena se aproximou mais, sua voz se tornando um sussurro venenoso. Você realmente acha que vale a pena destruir a vida de todos que ama apenas para satisfazer uma paixão impossível? As lágrimas que Isabela havia contido finalmente escorreram por seu rosto. Quanto tempo eu tenho? Até amanhã de manhã. Isabela, Helena sorriu cruelmente. Não pense em ser nobre e contar a verdade para o Leonardo. Se fizer isso, o vídeo será liberado na mesma hora. A única forma de proteger a todos é desaparecer silenciosamente. A manhã seguinte chegou cinzenta e pesada, como se o próprio céu antecipasse a tragédia que se desenrolaria. Isabela havia passado a noite em claro, empacotando suas poucas pertences e ensaiando mentalmente as palavras que diria para se despedir da única família que havia conhecido felicidade verdadeira. Às 6 da manhã, ela desceu para preparar o café da manhã de Lucas pela última vez. Suas mãos tremiam enquanto cortava as frutas, que ele tanto gostava, arrumando-as no prato com o carinho de sempre, sabendo que seria a última vez que faria aquele ritual simples que havia se tornado tão precioso. Leonardo desceu mais cedo que o habitual, claramente procurando por ela. Quando seus olhos se encontraram na cozinha, o sorriso que ele esboçou se desfez ao ver a palidez do rosto dela e a mala pequena encostada na parede. Isabela, o que está acontecendo? Ela respirou fundo, lembrando-se das palavras venenosas de Helena na noite anterior. Eu preciso ir embora, Leonardo. Como assim ir embora? Ele se aproximou, confuso e alarmado. É por causa de ontem à noite? Arrependeu? Não é isso. Sua voz saiu mais fria do que pretendia. Uma defesa desesperada contra a dor que ameaçava consumi-la. Eu recebi uma proposta de emprego melhor, em outra cidade. Leonardo a estudou, seus olhos escuros cheios de desconfiança. Que proposta? Você não mencionou nada ontem. Chegou de manhã cedo. A mentira queimava sua garganta. É uma oportunidade que eu não posso recusar. Então você vai me deixar? Vai deixar o Lucas, depois de tudo que aconteceu entre nós? A dor na voz dele quase a fez desmoronar, mas ela se forçou a manter a fachada fria. O que aconteceu entre nós foi um erro, Leonardo. Você é meu patrão, eu sou sua funcionária. Deixei as coisas saírem de controle e agora preciso consertar isso. Um erro? Leonardo deu um passo para trás, como se tivesse levado um tapa. Você está me dizendo que tudo foi um erro? O jeito que você me olha, como cuidou do meu filho, como me fez sentir vivo novamente, tudo isso foi apenas um erro? Lágrimas queimaram os olhos de Isabela, mas ela as conteve com força sobre-humana. Foi um erro! Sim, nesse momento Lucas desceu correndo as escadas, ainda de pijama, procurando por ela. Isa! Isa! Sonhei que você ia embora, mas foi só pesadelo, né? O menino parou ao ver a mala e a expressão devastada no rosto do pai. Sua alegria matinal se desfez instantaneamente. Por que tem uma mala aqui? Perguntou ele, sua vozinha ficando pequena e assustada. Isabela se ajoelhou ao lado dele, lutando contra cada instinto maternal que havia desenvolvido. Lucas, meu amor, a Isa precisa ir embora. Não!
Ele gritou, jogando-se em seus braços. Você não pode ir. Você prometeu que ia cuidar de mim sempre. Você prometeu que não ia me deixar igual a mamãe. O coração de Isabela se estilhaçou em 1000 pedaços. Ela abraçou o menino com força, memorizando o cheiro de seus cabelos, o calor de seu corpinho, o som de seu choro desesperado. Às vezes, as pessoas precisam ir embora mesmo quando não querem, sussurrou ela, sua própria voz embargada. Mas isso não significa que pararam de amar você. Se você me ama, não vá embora. Lucas se agarrou a ela com toda a força de seus 6 anos. Papai, não deixe a Isa ir embora, por favor. Leonardo se aproximou, seus olhos brilhando com lágrimas não derramadas. Isabela, pelo amor de Deus, olhe para o que você está fazendo com ele. Com nós, se há algum problema, podemos resolver juntos. Foi nesse momento que Helena desceu as escadas, impecavelmente vestida, mesmo naquele horário matinal. Um sorriso satisfeito curvando seus lábios. Bom dia, família. Que alvoroço é esse tão cedo? Vovó! Lucas correu para ela, lágrimas escorrendo pelo rosto. A Isa quer ir embora. Fala para ela não ir. Helena fingiu surpresa, olhando para Isabela com falsa preocupação. Oh, minha querida, que pena. Mas se você recebeu uma proposta melhor, deve seguir sua vida profissional. O olhar que ela dirigiu para Isabela estava carregado de veneno e triunfo. A mensagem era clara. A armadilha estava funcionando perfeitamente. Isabela, Leonardo se aproximou mais, sua voz baixa e urgente. Pelo menos me diga a verdade. O que realmente está acontecendo? Por um segundo, Isabela hesitou. Queria desesperadamente contar tudo, jogar-se em seus braços e confiar que ele encontraria uma solução. Mas então, ouviu Helena pigarrear suavemente, um lembrete sutil da ameaça que pairava sobre todos eles. A verdade é que eu preciso cuidar da minha própria família, disse ela, forçando frieza na voz. Minha mãe precisa de mim, meu irmão precisa de apoio. Eu não posso mais fingir que pertenço a este mundo. Que mundo? Isabela, do que você está falando? Deste mundo, ela explodiu, toda a dor e frustração finalmente transbordando. Desta mansão, desta vida de luxo, desta fantasia de que uma menina pobre da periferia poderia ter um final feliz com um príncipe encantado. Leonardo recuou como se tivesse sido golpeado. É isso que você tudo não passou de uma fantasia? Não foi? Isabela riu amargamente, odiando cada palavra que era forçada a dizer. Você realmente achou que poderia dar certo? Eu, uma babá sem educação formal, sem família de prestígio, sem nada para oferecer além do meu trabalho. Sua mãe não estava errada quando disse que eu não sirvo para este mundo. Helena sorriu discretamente, satisfeita ao ver como Isabela estava representando perfeitamente o papel que havia sido forçada a assumir. Minha mãe falou com você? Leonardo se virou para Helena, suspeitando pela primeira vez. O que você disse para ela? Apenas a verdade, querido, respondeu Helena com falsa inocência, que Camila seria uma escolha muito mais apropriada para você e para Lucas. Camila? Leonardo olhou de sua mãe para Isabela, começando a conectar os pontos. Isto é sobre Camila? Não. Isabela se apressou em negar, sabendo que se ele descobrisse a verdade, o vídeo seria divulgado imediatamente. Isto é sobre mim finalmente acordar da fantasia e aceitar meu lugar no mundo. Ela pegou sua mala e caminhou em direção à porta, cada passo sendo uma agonia. Lucas correu atrás dela, chorando desesperadamente. Isa, por favor, eu prometo que vou ser mais obediente. Vou comer toda a comida, vou dormir cedo. Só não vá embora. Isabela se ajoelhou mais uma vez, beijando a testa do menino com infinita ternura. Você é perfeito do jeito que é, meu amor. E vai continuar sendo perfeito mesmo sem mim. Seu papai vai cuidar de você. Mas eu preciso de você, soluçou ele. E o papai também precisa. Ele fica feliz quando você está aqui.
Leonardo se aproximou, pegando o filho no colo, mas seus olhos permaneceram fixos em Isabela. Se você sair por essa porta agora, depois de tudo que vivemos, então talvez você tenha razão. Talvez realmente não nos conhecemos. A declaração foi como uma punhalada no coração de Isabela, mas ela se forçou a acenar com a cabeça. Talvez não. Ela abriu a porta e saiu para a manhã cinzenta, cada passo a afastando da única felicidade verdadeira que havia conhecido. Atrás dela, ouvia os soluços inconsoláveis de Lucas e o silêncio devastado de Leonardo. Helena fechou a porta suavemente, seu sorriso de vitória se alargando. A pequena intrusa havia sido eliminada, e agora ela poderia colocar seu plano em movimento para unir Leonardo e Camila definitivamente. No táxi que a levava para longe da mansão, Isabela finalmente permitiu que as lágrimas caíssem livremente. Ela havia salvado Leonardo e Lucas do escândalo, protegido sua própria família da humilhação pública, mas o preço havia sido sua alma. Enquanto a mansão desaparecia no retrovisor, ela sussurrou uma oração silenciosa para que um dia, de alguma forma, eles pudessem perdoá-la por essa mentira necessária. Mas no fundo do coração, sabia que havia perdido para sempre o único amor verdadeiro de sua vida. 2 semanas se passaram desde que Isabela havia saído da mansão dos Costa e a vida parecia ter perdido todas as cores. Ela havia voltado ao seu pequeno apartamento na periferia, onde dividia o espaço com a mãe em recuperação e o irmão Gabriel, que a questionava constantemente sobre por que havia abandonado um emprego tão bom. Não faz sentido, Isa, insistia Gabriel, enquanto ela preparava o jantar com movimentos mecânicos. Você gostava de trabalhar lá? E o Lucas? Como ele está? A simples menção do nome do menino fazia o peito de Isabela se contrair de dor. Ele está bem. Vai ficar bem. Você tem certeza? Porque a dona Rosa, lá da padaria, disse que viu no jornal social uma foto do seu ex-patrão com uma mulher loira em algum evento. Ela disse que eles pareciam próximos. Isabela fechou os olhos com força. Desde que saíra da mansão, evitava qualquer notícia sobre Leonardo, mas era impossível escapar completamente. Sabia que Camila estava frequentando a casa. Sabia que Helena estava orquestrando um relacionamento entre eles, e cada pensamento sobre isso era como uma lâmina no coração. Isa, Gabriel tocou seu ombro gentilmente. Você está chorando. Ela enxugou as lágrimas rapidamente, irritada consigo mesma por essa demonstração de fraqueza. Estou bem, só cansada. Mas não estava bem. À noite, sonhava com Lucas pedindo para ela não ir embora. Durante o dia, pegava-se olhando para o telefone, esperando uma ligação que nunca viria. Havia arranjado um emprego numa casa na Zona Sul, cuidando de gêmeos de 4 anos. Mas era impossível não comparar cada momento com sua vida anterior. Foi numa quinta-feira que tudo começou a mudar. Isabela estava no mercado quando ouviu uma voz familiar chamando seu nome. Isabela, meu Deus, é você mesmo! Era Carla, a secretária de Leonardo, carregando sacolas de compras e parecendo genuinamente feliz por vê-la. Oi, Carla, murmurou Isabela, tentando parecer indiferente. Nossa, você faz tanta falta. O senhor Leonardo... Bem, ele não está bem. E o Lucas... Carla balançou a cabeça tristemente. Aquele menino não fala com ninguém desde que você foi embora. Não come direito, não brinca. Só fica no quarto pedindo por você. Cada palavra era uma tortura, mas Isabela se forçou a manter o rosto neutro. Eles vão superar. Pessoas como eles sempre superam. Pessoas como eles? Carla franziu a testa. Isabela, o que aconteceu? Por que você saiu assim, de repente? O senhor Leonardo ficou destruído. Ele disse que vocês tiveram uma discussão sobre diferenças sociais. Foi algo assim, murmurou Isabela, começando a se afastar. Espera! Carla a segurou pelo braço. Isabela, eu trabalho para a família Costa há 10 anos.
Vi o senhor Leonardo no pior momento da vida dele, quando a esposa morreu, mas nunca vi ele tão quebrado quanto agora. E a senhora Helena, ela está agindo estranha. Estranha como? Muito satisfeita consigo mesma e tem pressionado muito o senhor Leonardo para se aproximar da Camila. Até já começou a falar em casamento. Carla baixou a voz. Isabela, você tem certeza de que sua saída foi mesmo sua decisão? Antes que Isabela pudesse responder, seu telefone tocou. Era da escola de Gabriel. Senhora Santoro, precisa vir buscar seu irmão urgentemente. Houve um incidente. O coração de Isabela disparou. Que tipo de incidente? Alguns meninos o agrediram. Chamaram ele de... Bem, usaram palavras ofensivas sobre sua família, algo sobre sua irmã e um homem rico. Isabela sentiu o sangue gelar. Estou indo. Quando chegou à escola, encontrou Gabriel com o lábio rachado e o uniforme rasgado, mas com os olhos brilhando de raiva. Eles disseram que você é prostituta de rico, explodiu ele assim que a viu. Que você foi demitida por tentar se aproveitar do patrão. Como eles sabem dessas coisas, Isa? Calma, Gabriel. Vamos para casa e conversamos. Não. Ele se plantou na frente dela. Quero saber a verdade agora. O que realmente aconteceu naquela mansão? Isabela olhou ao redor, percebendo que outros pais e alunos estavam observando, sussurrando entre si. As fofocas já haviam se espalhado, chegando até sua comunidade. Helena havia cumprido sua ameaça de uma forma diferente. Em vez de vazar o vídeo para a imprensa, havia espalhado rumores mais sutis, mas igualmente destrutivos. Noite, depois de colocar Gabriel na cama com um curativo no rosto, Isabela se sentou ao lado da mãe, que a observava com preocupação. Filha, me conta o que realmente aconteceu. E então, pela primeira vez, Isabela contou tudo. Sobre Leonardo, sobre Lucas, sobre o amor que havia nascido entre eles, sobre a chantagem de Helena, sobre o sacrifício que havia feito para proteger todos. Minha filha, disse Maria, segurando as mãos de Isabela, você não pode deixar essa mulher destruir sua vida assim. Não há nada que eu possa fazer, mãe. Ela tem evidências. Se eu tentar lutar, e se ela não tiver? Isabela levantou os olhos, surpresa. Pensa bem, filha. Se essa mulher realmente tivesse um vídeo comprometedor, por que não usou logo? Por que está espalhando fofocas em vez de mostrar provas? Talvez ela esteja blefando. A observação de sua mãe plantou uma semente de dúvida na mente de Isabela. E se Helena estivesse mentindo? E se tudo não passasse de uma manipulação psicológica? No dia seguinte, Isabela tomou uma decisão que mudaria tudo. Ligou para Carla. Carla, preciso de um favor. Você pode descobrir se houve algum sistema de segurança instalado na mansão recentemente? Especificamente na ala onde ficam os quartos dos funcionários? Posso tentar, mas por que... Por favor, só descubra. É muito importante. 2 horas depois, Carla ligou de volta. Isabela, que estranho. Perguntei para o seu João da manutenção. Ele disse que nunca foi instalado nenhum sistema de câmeras naquele andar. Na verdade, o senhor Leonardo sempre foi contra ter câmeras nas áreas privadas da casa. O coração de Isabela começou a bater mais rápido. Tem certeza? Absoluta. Isabela, o que está acontecendo? Carla, preciso de mais uma informação. Leonardo está em casa hoje? Não, viajou para o Rio para uma reunião, só volta amanhã. Por quê? Isabela respirou fundo. Porque eu vou confrontar Helena Costa e vou precisar de uma testemunha. Isabela, isso é perigoso. Não mais perigoso do que deixar essa mulher continuar destruindo vidas. A voz de Isabela estava firme pela primeira vez em semanas. Carla, você pode arranjar um jeito de eu entrar na mansão esta tarde? Posso, mas... Então faça. É hora de descobrir a verdade. Depois de desligar, Isabela se olhou no espelho.
A mulher que a encarava de volta não era mais a jovem assustada que havia fugido da mansão 2 semanas antes. Era alguém que havia perdido tudo e, portanto, não tinha mais nada a perder. Helena Costa havia subestimado uma coisa. Uma mulher lutando por seu amor verdadeiro era uma força da natureza. E Isabela estava pronta para a guerra. Isabela chegou à mansão dos Costa às 3 da tarde, quando sabia que Helena estaria tomando seu chá tradicional no jardim de inverno. Carla a recebeu na entrada dos funcionários, visivelmente nervosa. "Tem certeza de que quer fazer isso?" sussurrou a secretária. "A senhora Helena está especialmente áspera hoje. Passou a manhã toda ao telefone com a Camila, planejando um jantar para quando o senhor Leonardo voltar." "Tenho certeza", respondeu Isabela, sua voz firme, apesar do coração disparado. "Onde está o Lucas?" "No quarto dele. Continua se recusando a sair ou a falar com alguém?" A nova babá já desistiu. Foi a terceira em 2 semanas. A informação fez o coração de Isabela apertar, mas também fortaleceu sua resolução. Ela caminhou pelos corredores familiares, cada passo ecoando com memórias, até chegar ao jardim de inverno, onde Helena degustava um chá Earl Grey, como se fosse a rainha do mundo. Bem, disse Helena sem levantar os olhos da xícara de porcelana. A pequena intrusa resolveu voltar. "Espero que não tenha vindo buscar emprego, porque já contratei uma substituta. Vim buscar a verdade", declarou Isabela, plantando-se na frente da mulher mais velha. Helena finalmente ergueu os olhos, um sorriso cruel curvando seus lábios. "Que verdade, querida? A verdade de que você não passa de uma oportunista que se aproveitou da vulnerabilidade do meu filho. A verdade sobre o vídeo que a senhora disse ter gravado. Por uma fração de segundo, algo passou pelos olhos de Helena. Surpresa, talvez até medo, mas ela rapidamente recuperou a compostura. "Não sei do que está falando. Sei que não existe nenhum vídeo." Isabela deu um passo à frente, sua voz ganhando força. "Sei que a senhora mentiu para me chantagear e afastar de Leonardo e Lucas." Helena se levantou lentamente, como uma cobra se preparando para atacar. "Mesmo que fosse verdade, e não estou admitindo nada, você não tem como provar." "Talvez não, mas posso provar que a senhora espalhou mentiras sobre mim na comunidade onde vivo. Posso provar que usou seus contatos para destruir minha reputação." "E o que pretende fazer? Me processar?" Helena riu friamente. "Uma menina pobre contra a família Costa? Você seria esmagada." "Talvez, mas pelo menos Leonardo saberia a verdade." Foi nesse momento que uma voz familiar ecoou pela porta do jardim de inverno. "Que verdade?" Ambas as mulheres se viraram para ver Leonardo parado na entrada, ainda vestindo o terno de viagem, o rosto tenso e os olhos fixos na mãe. Atrás dele, Carla observava nervosamente. "Leonardo!" Helena se recompôs rapidamente. "Você chegou cedo e trouxe na companhia. Carla me ligou." Seus olhos encontraram os de Isabela e ela viu neles uma mistura de esperança e dor. "Disse que havia algo que eu precisava saber." "É mentira", disse Helena prontamente. "Esta menina veio aqui fazer acusações absurdas." "Deixe ela falar, mãe." A voz de Leonardo era gelada. "Quero ouvir o que Isabela tem a dizer." Isabela respirou fundo, sabendo que era sua única chance. "Sua mãe me chantageou para que eu saísse. Disse que tinha um vídeo nosso e que o divulgaria se eu não fosse embora." Leonardo se virou lentamente para Helena, que havia empalidecido visivelmente. "É verdade? Claro que não. Por que eu faria uma coisa dessas?" "Porque a senhora queria que ele ficasse com Camila", continuou Isabela, encontrando coragem na verdade. "A senhora disse que eu era inadequada para este mundo, que minha presença causaria um escândalo que destruiria a empresa e a família." "Leonardo, você não vai acreditar nessa." "Onde está o vídeo, mãe?" A voz de Leonardo estava perigosamente baixa. "Que vídeo?" "Eu não sei." "Carla." Leonardo se virou para a secretária, que havia permanecido silenciosa até então.
Você disse que tinha informações sobre sistemas de segurança? Carla pigarreou nervosamente. Sim, senhor. Confirmei com o João da manutenção. Nunca foram instaladas câmeras na ala dos funcionários. O senhor sempre foi contra. Leonardo fechou os olhos por um momento, como se absorvesse o impacto da revelação. Quando os abriu novamente, o olhar que dirigiu à mãe estava carregado de decepção e raiva. Como pôde? Sussurrou ele. Como pôde destruir minha chance de ser feliz novamente? Eu estava protegendo você, explodiu Helena. Aquela menina não serve para nossa família. Ela ia arruinar tudo. Arruinar o quê? Minha vida já estava arruinada. Lucas estava definhando, eu estava morto por dentro e ela... Ele olhou para Isabela com uma intensidade que a fez corar. Ela trouxe vida de volta para nós. Nesse momento, uma vozinha assustada ecoou pela porta. Isa! Lucas apareceu na entrada, magro e pálido, mas com os olhos brilhando de esperança ao ver Isabela. Sem hesitar, ele correu para ela, que o pegou no colo, ambos chorando de alívio. Você voltou, soluçou o menino contra seu pescoço. Eu sabia que você voltaria. Sinto muito, meu amor, sussurrou Isabela, beijando seus cabelos. Sinto muito por ter ido embora. Leonardo se aproximou devagar, estendendo a mão para tocar o rosto dela. Por que você não me contou a verdade? Porque eu acreditei nela. Acreditei que não era digna de vocês, que minha presença só traria problemas. As lágrimas escorriam livremente pelo rosto de Isabela. E porque eu amo vocês demais para arriscar destruir suas vidas. Sua presença não traz problemas, disse Leonardo suavemente. Ela traz luz. Você salvou meu filho, me salvou. Como pode pensar que não é digna de nós? Helena, vendo o que havia perdido, fez uma última tentativa desesperada. Leonardo, pense no que está fazendo. A sociedade, a empresa, sua reputação. Minha reputação? Leonardo se virou para ela, sua voz cheia de desdém. Que tipo de reputação eu teria se escolhesse status social em vez do amor verdadeiro? Que tipo de exemplo seria para meu filho? Ele voltou sua atenção para Isabela, pegando suas mãos livres enquanto ela ainda segurava Lucas. Isabela Santoro, disse ele, sua voz tremendo de emoção. Você quer se casar comigo? O silêncio que se seguiu foi total. Até Helena ficou sem palavras. Leonardo, sussurrou Isabela. Você tem certeza? Depois de tudo? Nunca tive tanta certeza de nada na minha vida. Ele sorriu, aquele sorriso que ela havia aprendido a amar. Você trouxe amor de volta para esta casa. Fez meu filho sorrir novamente. Me ensinou a viver outra vez. Não me importa o que a sociedade vai dizer. Quero você ao meu lado para sempre. Lucas se afastou um pouco do pescoço de Isabela, olhando entre ela e o pai com esperança. Isso quer dizer que a Isa vai ser minha mãe de verdade? Se ela aceitar, respondeu Leonardo. Isabela olhou para aqueles dois homens que haviam se tornado sua família, depois para Helena, que observava derrotada, e finalmente para Carla, que chorava emocionada. Sim, disse ela, sua voz clara e forte. Sim, eu aceito. Leonardo a beijou então, um beijo cheio de promessas e amor verdadeiro, enquanto Lucas aplaudia excitado. Até Carla se juntou aos aplausos, rindo através das lágrimas. Helena saiu silenciosamente do jardim de inverno, derrotada, mas não completamente amargurada. Talvez, no fundo, soubesse que seu filho havia feito a escolha certa. 6 meses depois, Isabela caminhava pelo altar da igreja matriz, usando um vestido simples, mas elegante, que Leonardo havia insistido em comprar. Sua mãe, já recuperada, chorava na primeira fileira ao lado de Gabriel, que havia se tornado o pajem mais orgulhoso do mundo. Lucas estava ao lado do pai, carregando as alianças com a seriedade de quem tinha uma missão muito importante. Quando Isabela chegou até eles, Leonardo sussurrou no ouvido dela, pronta para ser a rainha deste castelo maluco. Ela sorriu, lembrando-se de todas as batalhas que haviam enfrentado para chegar ali. Mais do que pronta.
Quando o padre perguntou se havia alguém que se opunha àquele casamento, um silêncio respeitoso tomou conta da igreja. Até Helena, sentada discreta no fundo, permaneceu calada. Ela havia aprendido, talvez tarde demais, que o amor verdadeiro não se dobra à vontade de ninguém. Anos depois, quando contava a história de como seus pais se conheceram para os irmãozinhos mais novos, Lucas sempre terminava da mesma forma. E foi assim que nossa família se completou. Papai encontrou o amor. Eu ganhei a melhor mãe do mundo e a Isa descobriu que princesas não precisam nascer em castelos. Às vezes elas conquistam um com a força do próprio coração. E sempre que Isabela ouvia essa versão da história, sorria, sabendo que o final feliz que havia parecido impossível havia se tornado a realidade mais doce que poderia imaginar. O amor, afinal, sempre encontra um jeito.